Estamos sob a ação de um ciclone extratropical e o tempo virou completamente. Mas eu preciso sair de moto. Eu preciso levar minhas coisas para trabalhar, etc. Então, nada melhor do que testar a Expedition Saddlebag da Trip Machine e sua capa de chuva num dia de chuva real. São sacrifícios que nós fazemos para você aqui no Portal Gasolina. Dia de chuva, a gente liga a moto, coloca, tá no modo road, a gente põe no modo rain e liga a moto, porque hoje está tudo molhado. Como vocês podem ver, o horizonte não anima. Tem horas que a gente precisa andar de moto na chuva, levar as coisas e que as coisas fiquem secas, né? Dentro do meu Trip Machine aqui tem meu iPad, carregador, câmera. Isto é, tem equipamentos eletrônicos que são meio hidrofóbicos. Andar na chuva talvez seja a situação que andar de moto exige muito mais cuidados e muito mais atenção do que já normalmente andar de moto exige. Olha aí, o lago fica lindo quando chove. Sinceramente, eu acho bonito quando chove. Acho relaxante. Primeiro ponto, falar do controle de tração aqui da Bonneville do modo Rain. O que acontece quando eu aciono o modo Rain ao invés do modo Road? Quando eu coloco no modo Rain, a resposta do motor à aceleração, ao próprio controle de tração, se torna mais suave, evitando derrapadas que possam ser ocasionadas por uma aceleração mais brusca. Olha, bem interessante, é sensível a diferença de aceleração na moto quando ela está no modo Rain, tá? Eu tô vendo o arco-íris aqui, ó, no meio da pista. Na chuva, arco-íris só no céu. Se tiver no asfalto, evite, porque isso significa óleo. Então eu tô bem aqui fora do arco-íris. Essa faixa aqui do meio, ó, tá um arco-íris só, o que significa que tem óleo. Sabe uma coisa que fica lisa pra caramba na chuva? Essas faixas. Bom, vamos pro escritório, trabalhar um pouco, depois a gente sai. Vou tentar tomar um café. Saímos do escritório, parece que a chuva já está chegando, mas não é porque está chovendo que eu vou deixar de tomar um bom café nesse dia, né? Meio da manhã. Dia chuvoso pede um bom café. Vocês já conhecem aqui que eu já sempre falo desse lugarzinho. Está aberto e a minha mesinha está ali fora. Sentado em um café, vendo lluvia cair. Vamos aproveitar que a gente está aqui, ó, para mostrar para vocês o pinlock. Olha que legal, ó. A beiradinha da viseira tá embaçada, mas o embaçado para justamente onde começa o pinlock. Pinlock muito bacana.
Esse capacete, no caso, é preparado para o pinlock, mas mesmo que o seu capacete não tenha esse pininho aqui que encaixa o pinlock, existem pinlocks genéricos que colam por dentro da viseira e produzem o mesmo resultado. Então, se você quer andar na chuva sem embaçar o capacete, ou no frio também, instale um pinlock no seu capacete. Vai mudar a sua vida. Vamos pegar mais um trecho de chuva e daí a gente vê como é que é o resultado final dessa brincadeira. Ó, modo road, modo rain, aí. E tá tudo, ó, molhado, cheio de óleo. Aproveitar aqui o semáforo verde. Cuidado quadriplicado nessas faixas pintadas, porque realmente é liso. Hoje a chuva não tá dando trégua não. Minha única esperança é que tudo que tá dentro do Trip Machine esteja seco, porque tem coisa ali que tem mais medo de água do que cachorro com raiva. Na hora que deu chuvão torrencial mesmo, infelizmente o cartão de memória estava cheio e não deu para eu filmar. Daí eu consegui parar, trocar o cartão de memória, enfim, mas perdemos o chuvão. Pelo tanto que a pista está molhada, deu para perceber que a coisa não foi brincadeira, né? Olha, se eu posso dar um conselho para você, se puder não rodar de moto na chuva, não rode. Mas ó, chegando em casa, vamos ver o que está rolando dentro do saddlebag do Trip Machine. Será que eu vou resgatar o meu iPad de um aquário? Mas enfim, tirei minha capa de chuva e agora é o teste. E percebi uma coisa, já de cara eu vou falar uma para vocês. A parte aqui de trás, que não fica protegida pela capa de chuva dele, tá úmida, molhada. Principalmente esse bolsinho de couro aqui, que é justamente onde eu guardo, onde fica guardada a capa de chuva. Porém, o bolso interno aqui, ele tem um revestimento, como todo bag tem um revestimento impermeável por dentro, e por dentro aqui tá sequinho. Mas aqui fora, do lado de fora, tá molhado. Aqui também essa parte de cordura tá molhada. Ponto negativo. Mas vamos começar então parte a parte. Baterias da Action, a caixinha tá sequinha. Aqui por fora tá seco, ficou protegido. E aqui dentro tem um revestimento impermeável, tá sequinho. No fundo aqui tá sequinho, legal. Do lado de cá, aqui temos testemunho, que pode dizer se molha ou não. Papel geralmente mancha, mas tá aqui, o caderninho tá seco e a minha Apple Pen farceta também tá seca. E agora a parte principal, a parte interna da bolsa, né? Nada molhado. A parte do revestimento interno impermeável aqui, que ficou em contato com aquela parte do lado de fora que tá molhada, tá fria. Mas não, tá sequinho. Inclusive tem uma poeirinha aqui dentro. Tá sequinha. E agora, compartimento do laptop, onde está o meu iPad. Meu iPad está aqui. E tá seco. A bolsa tá seca por dentro, a parte que ficou aqui em contato com o lado de fora que tá molhado realmente tá fria, mas não tá molhada, então ponto positivo também para isso. Agora, muito bacana, passou no teste da chuva. Outro produto testado na chuva de hoje foi meu Vans. Meu Vans impermeável. O pé ficou sequinho, inclusive a meia tá aqui dentro, ó, sequinha, não tem nada molhado, muito legal. E ele também deixa o pé bem quentinho. E por fim, capa de chuva italiana da Divi, vermelhona, assim, a jaqueta é vermelha, a calça é preta, né? Então nota 10 para a capa da Divi, porque eu fiquei sequinho, realmente não passou uma gota d'água por ela, mesmo uns 20 minutos de chuva torrencial que eu acabei levando hoje. O resto foi mais garoa e a pista bem molhada. Mas no momento que eu tive a chuva torrencial, como eu falei para vocês, infelizmente o cartão de memória e a bateria da Action tinham acabado, então não deu para filmar a parte da chuva torrencial, porque justamente eu estava na Dutra indo para Pindamonhangaba e chovendo para caramba, eu não ia parar só para trocar uma bateria, ter que tirar a capa de chuva do saddlebag, enfim. Ia ser arriscado e
enfim, né? 3 produtos testados, 3 produtos aprovados, nota 10 para Div, nota 9 para o tênis, porque no calor ele fica muito quente, nota 8 para o bag, porque da onde que eu tirei o ponto dele? Porque ele é pesado, tem que tirar da moto se você deixar a moto parada em algum lugar. Então se você tiver com os 2 saddlebags na moto, você vai ficar carregando 2 maletas pesadas. Ele ficou um pouco úmido aqui atrás e a capa de chuva dele é de um material bem fininho, então muito provavelmente ela vai se deteriorar rápido. Eu gosto dele, eu acho o estilão dele legal pra caramba. E é isso, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, deixa aqui no seu comentário o que você achou. Você compraria um saddlebag desse e iria pro original da moto? Ou compraria, por exemplo, uma alternativa nacional muito legal, que a gente ainda vai fazer um videozão assim de teste na chuva também dele. Eu vou fazer, para vocês eu vou fazer um teste na chuva, que é o saddlebag da Do-Bag. Tem um vídeo aí só sobre esse bag, muito bacana, o link tá aí na descrição. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Tudo isso é grátis e ajuda a gente pra caramba. Fica com Deus, até o próximo vídeo.